Boa noite a todos. Grande alegria, uma satisfação enorme estarmos aqui presentes, as nossas lives da Casa do Centro Espírita Allan Kardec de Cianorte, e recebendo amigos queridos de outras cidades, de outros estados. E hoje estamos aqui, eu, Esther Rossi, nosso vice-presidente Lúcio, Ailito, e o nosso palestrante da noite, Heitor Hautmann, trazendo para nós a sua palavra, as suas reflexões, para que nós possamos refletir durante essa semana e pensarmos um pouquinho mais naquele irmão tão necessitado do nosso amor, das nossas orações, porque estamos em plena pandemia e nós devemos estar unidos, principalmente em oração, pedindo para o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, o auxílio necessário para todos nós, para os nossos pais, para os nossos amigos e para os nossos irmãos. Então, para iniciarmos, eu vou pedir que o Lúcio faça a prece inicial, e depois eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante. Nos preparemos, então, para a prece inicial. Pai, somos filhos de um só Pai. Somos os únicos filhos seus, de todo o universo. Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o bálsamo consolador, diante dessas vicissitudes que nós temos. Pedimos ao Senhor que clareie os nossos caminhos, que ilumine aqueles profissionais que estão nos hospitais, que acalente todos aqueles que estão no leito hospitalar, precisando de ajuda, precisando de um carinho, precisando de amor. Acreditamos na palavra do seu Filho maior, acreditamos no Evangelho. Ele cura, ele abre caminho. Precisamos, sim, dessa força necessária para nós suportarmos esse pequeno embaraço que está no momento assolando as nossas casas. Que fortaleça o Centro Espírita, que seja lá um ponto de luz para todo que necessita, todos espíritos que necessitam de ajuda nesse momento. Principalmente aqueles que são desencarnados, vítimas da Covid. Que eles sejam recolhidos com paz, com bastante tranquilidade, e que ele se fortaleça na palavra de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Lúcio. O nosso palestrante da noite é o nosso querido amigo da cidade de Paranavaí, Heitor Hautmann, trabalhador do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, da cidade de Paranavaí, e atua como trabalhador na coordenação de grupos de estudos e no DIGE. E pela 8ª URI, União Regional Espírita, da cidade de Paranavaí, ele é conselheiro e expositor. E é para ele que nós vamos passar a palavra. Heitor. Obrigado, Esther, Lúcio, Ailito. Cumprimento os amigos, agradeço a oportunidade e cumprimento também a você, amigo internauta, telespectador, reunido aqui conosco nesta noite para meditar em torno dos conhecimentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, colhendo dessa fonte de água viva recursos para melhormos viver, para melhor vivermos e usufruirmos da felicidade que já nos é possível almejar e despojando-nos também daquelas dores, daqueles sofrimentos que já não mais precisamos carregar conosco. Nessa noite trataremos a respeito da temática
vencendo os vícios, assunto pertinente a todos nós, encarnados aqui na Terra, espíritos em vias de evolução, mais próximos ainda da nossa origem do que da nossa meta, e que possuímos parcelas de virtude, como parcelas de vícios também, de como que algemas, amarras morais que dificultam a nossa felicidade, o nosso progresso espiritual e o nosso bem-estar, e das quais compete a cada um de nós nos livrarmos também, caminhando assim rumo à nossa plenitude, rumo à realização pessoal, transpessoal do ser e à felicidade que está destinada para nós também. Daremos início à nossa fala nesta noite, pessoal, trazendo aqui uma fábula conhecida como sendo dos índios americanos da tribo Cherokee, que conta como a fábula dos dois lobos, que narra da seguinte forma: certo dia, um jovem índio Cherokee chegou perto de seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um dos seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem, e tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e disse: eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiça sem sentir qualquer arrependimento do que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando, surpreso, o avô, e o avô continuou: várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazer e de maneira reta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto meditou, olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou: e destes lobos em luta, vovô, qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimentar. A fábula índia americana nos relata a polivalência de estímulos ainda presente dentro de nós. Assevera o ditado popular que cada um de nós sabe onde é que o calo aperta ou onde é que o sapato aperta, asseverando que todos nós, ainda que em áreas diferentes, temos aqueles pontos que para nós constituem dificuldade, sejam estes vícios morais ou vícios mesmo de ordem física, material. Por vezes, lutamos vida afora, ou conhecemos alguém que luta, temos alguém na família, com vícios talvez mais notórios, que vieram a público, conquanto todos os tenhamos. Esse tipo de comportamento, esse tipo de impulso, do qual, embora nós extraiamos algum prazer deles, nós reconhecemos que eles nos fazem mal, que eles nos afetam, que eles afetam as pessoas que amamos, as pessoas com que nós vivemos, e embora a gente já saiba o que deveria ser feito, ainda assim a gente não consegue fazê-lo. Tentamos, e muitas vezes parece até que a batalha é em vão. Tentamos um método, tentamos outro, e há momentos em que inclusive a vida vai bem e que parece que está tudo sob controle. Porém, quando chegam os nossos momentos de fraqueza,
quando nós somos obrigados a confrontar as nossas dificuldades, eis que lá nos vemos novamente, fazendo concessões a esses velhos hábitos que insistem em persistir e perante os quais muitas vezes nós nos mostramos ainda tão fracos. A batalha deve ser vencida, meus amigos. E acredite, não é mal que não tem solução. Os vícios existem em nós, fruto da nossa imperfeição, e, como tudo que existe na obra da criação tem causa justa e fim útil, os vícios em nós também nos dizem respeito e trazem consigo uma mensagem que precisa ser avaliada, que precisa ser meditada, que precisa ser conhecida, mas que muitas vezes nós a ignoramos. E falhamos incessantemente na luta contra esses vilões, porque insistimos em combater o efeito ao invés de buscar as causas. É como se de repente a gente visse uma poça d'água no chão, no meio da nossa sala, e chegando ali de surpresa, aquela poça d'água está lá. E nos pomos rápido ali a pegar um balde, passar um pano e limpar. E a gente sai, quando a gente volta tá aquela poça de novo. E a gente se põe a ficar irritado, como que aquela poça insiste em voltar. E a gente não parou para perceber que tinha uma goteira no teto que estava pingando. De forma que todo o esforço que a gente empreender no efeito, sem cuidar da causa, vai ser um esforço até certo ponto em vão. Ele vai gerar dor, essa dor vai gerar desconforto, que deveria nos impelir a buscar as causas, mas que nem sempre acontece. E a gente se vê demorado num sofrimento muitas vezes de anos, muitas vezes de uma vida. Já tentamos várias alternativas, mas ainda não conseguimos buscar uma saída, buscar uma solução. Então, nessa noite, procuramos fazer algumas reflexões em torno daquilo que a doutrina espírita nos traz de conhecimento, que possa ser útil para estarmos lidando com essas dificuldades que temos tanta dificuldade em colocar cabo, em vencê-las, não é mesmo? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona-os de maneira bem incisiva a seguinte questão: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem de maneira categórica: olha, a gente já te disse várias vezes que o maior dos vícios é o egoísmo. E a gente fica assim, pô, o egoísmo? Muitas vezes eu tenho um problema em uma área, em outra, que não me parece ter relação com o egoísmo. Parece ter relação talvez com o álcool, com o tabaco, com a comida, com os prazeres físicos, sensoriais de toda a ordem. Mas os espíritos insistem. Eles vão dizer o seguinte: olha, daí é onde deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo, do fundo, do fundo, se a gente for fazer esse mergulho íntimo, eu tenho uma dificuldade com isso, mas isso nasce disso, que nasce daquilo, nós vamos perceber que lá no fundo está o egoísmo. Por mais que a gente dê combate aos nossos vícios, nós não vamos chegar a extirpá-los enquanto a gente não atacar o mal pela raiz, enquanto não houvermos destruído a causa, diz Kardec, dizem os espíritos. E eles orientam: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essa resposta, pessoal, vem a caracterizar para a gente como que muitas vezes os nossos esforços de análise da nossa dor, dos nossos vícios, embora a nossa intenção seja boa, eles não são efetivos.
uma análise efetiva deveria estar revelando o orgulho por trás do nosso vício, o orgulho por trás da nossa dor. O egoísmo, perdão. O egoísmo sendo esse interesse da criatura demasiado, demorado consigo mesmo. Todas as pessoas que sofrem de algum vício, elas acabam invariavelmente por ferir, em primeira instância, a si mesmos, e logo em seguida, aqueles a quem dizem mais amar. Como posso eu verdadeiramente amar alguém quando me ponho a ferir essa pessoa deliberadamente, ainda que sem essa intenção direta? O que é, pessoal, que tem com toda aquela pessoa que de repente vencida por todas as dores, decide de repente a pôr cabo em sua vida? Ela já tentou de tudo, tentou buscar ajuda, tentou encontrar auxílio nos prazeres sensoriais, tentou encontrar todo tipo de ajuda e nada de ordem material que ela procurou colocar dentro desse buraco que se encontrava no peito conseguiu dar fim nesse vazio que ela sentia. Que cegueira é essa? Que essa pessoa olhando para si, olha, o meu problema, a minha dificuldade, eu, e de repente ela se afoga nessa água do eu, sem cogitar de fazer um esforço transpessoal para, de repente, no movimento exterior, acabar encontrando a si mesma. Que ela tanto procurou buscar no seu interior, com os seus melhores esforços, e não o conseguiu. Mesmo a psicologia define os vícios como sendo uma espécie de fuga para todo tipo de enfrentamento íntimo, toda encrenca que a gente tem aqui dentro, que a gente não resolve, o enfrentamento íntimo que a gente não faz. Então a gente parte para essa zona de prazer imediato, de autoestímulo sensorial, que como que põe a gente nessa zona de transe, onde eu não preciso dar conta daquilo. A gente, por vias do prazer, acabamos indo como que para uma outra esfera, onde lá não existem as encrencas íntimas que eu preciso dar conta. Lá não existem os problemas que eu preciso resolver, os traumas que eu preciso superar. É um botão de saída rápida, um elevador que me tira do mal-estar que eu estou sentindo, dos gatilhos que me colocam de frente com as minhas imperfeições, para que eu tenha uma oportunidade de trabalhar elas, embora esse contato seja de alguma forma doloroso, e a gente foge para essa zona de escape. Vive esse transe e de maneira errônea associa, olha, eu me sentia mal, eu fiz isso, me senti bem. Entretanto, todos nós sabemos que logo após, o próprio corpo que produziu os hormônios da excitação e do prazer e que deu a gente essa sensação de transe e de bem-estar, se autorregula e agora emite os outros elementos que vão fazer o contrabalanço disso. Como que forçando a gente agora para o chão. E a gente precisa dar conta de todo esse mal-estar físico e, além disso, o do mal-estar moral. Os espíritos vão desenvolver esse pensamento, dizendo mais adiante, na resposta da questão 917, quando Kardec pergunta assim, qual o meio de destruir o egoísmo? E elaborando, eles vão dizer que o egoísmo assenta na importância que a gente dá para a nossa personalidade. E o espiritismo, bem compreendido, ele vai mostrar para a gente as coisas, pessoal, de tão alto, explicar as causas, mostrar que não vivemos só agora, mas que somos viajantes do tempo, que muitas das encrencas de que nós fugimos através dos vícios, elas são frutos de experiências educativas, talvez mal sucedidas ou interrompidas de experiências passadas, mas que nós estamos num ciclo de evolução e de educação contínuos, que vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos amanhã. O Espiritismo nos eleva, trazendo esse conhecimento, de tal forma que esse sentimento exacerbado da personalidade, de certo modo, desaparece, ou pelo menos é reduzido às suas legítimas proporções, de tal forma
que assim, através do conhecimento, da instrução, o Espiritismo combate o egoísmo. Entretanto, Kardec vai dizer que esse mal do egoísmo, que é a causa primeira dos vícios, essa demora conosco mesmo, com os nossos prazeres, com aquilo que importa, ele só vai ser de fato destruído se nós o atacarmos na sua raiz. E eles dizem como que a gente vai fazer isso. Como que eu resolvo, Heitor? Então, as minhas encrencas, esse vício que eu coloco os meus melhores esforços, porque todos nós temos essa ambivalência. Não somos, pelo menos a grande maioria de nós, deliberadamente maus. Quando ferimos a nós mesmos ou pessoas que nós amamos através dos vícios que nós temos dificuldade, nós não o fazemos deliberadamente. No fundo, a gente só queria se sentir bem. Então, o que eu faço se eu já tentei de tudo? Kardec vai dizer que é pela educação. Pela educação, não das ciências, não da escola, do mundo, que visa formar homens para servir meramente a sociedade, mas pela educação do espírito. Esta constitui a chave do progresso moral da nossa humanidade. Kardec, desenvolvendo a sua ideia, vai nos dizer que o homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso que a gente trabalha incessantemente para melhorar a nossa situação na Terra. Poxa, eu quero ficar bem, eu quero melhorar, ter uma casa melhor, um carro melhor, ter saúde, ficar bem comigo mesmo. E ele vai dizer que, ao buscar uma posição melhor para nós mesmos, a gente vê o que tem de errado e procura resolver no mundo material. E ele vai adiante, dizendo que quando a gente compreender que é no egoísmo que resiste uma das causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme e tudo mais tipo que a gente, de males que nós pudermos perceber, nós vamos ter melhores recursos para combater essa chaga. E ele diz que é na educação, é no conhecimento que nós vamos encontrar os recursos para vencer o nosso vício. Lembramos agora de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam só, muitas vezes a gente procura por fórmulas mágicas, por métodos de todo tipo, para que a gente, como que fazendo um cabo de força com os vícios. E a gente insiste e insiste por falhar. Ouvi certa vez uma metáfora que me trouxe um entendimento muito oportuno sobre como apreciar essa questão dos vícios e o combate a ele. Imaginemos a nossa vida, o nosso patrimônio de virtudes e vícios, como sendo colocados dentro de um quarto, como esse aqui que eu estou, com paredes que têm um espaço delimitado. Dentro do nosso ser, a gente tem esse espaço, onde cabem as virtudes e os vícios. Só que esse espaço já está tomado. Dentro dele temos tudo que a gente possui. A única forma de eu... Não tem como eu remover um vício daqui de dentro e deixar o espaço vazio. Ou eu tenho uma caixa com vício, ou eu tenho outra caixa com virtude. A única maneira de remover os vícios efetivamente é substituindo essas caixinhas de vício por caixinhas de virtude. A cada virtude que eu consigo conquistar, eu deixo automaticamente um vício para trás. Ela ocupa o espaço que esse vício tomava. Porém, para a gente fazer esse processo de substituição, é preciso que a gente adquira essas virtudes. E essas virtudes nós podemos defini-las como as tendências comportamentais e o cultivo dos valores que contribuem para a evolução do nosso ser espiritual, intelectual, moral. Entretanto, como que nós vamos promover essa evolução, esta construção de virtude, vivendo apenas no automático? Acordando de manhã cedo,
indo trabalhar, procurando chegar no fim do mês para ganhar o dinheiro, para comprar roupa, para comprar o carro, para pagar a parcela do cartão. E no fim de semana, o que é que eu vou fazer? Com quem que eu vou sair? Como que eu vou usar o meu tempo? E a gente não se apercebe, mas é eu, e a gente topa em tanto esse quarto aqui nosso, que de repente a gente está se afogando nessas águas. Para que a gente possa fazer uma dissecação do nosso vício, por assim dizer, e encontrar com precisão as suas causas para então combatê-las com eficácia, é necessário, meus amigos, que a gente faça uma pausa. É necessário que a gente pise o pé no freio. Perguntemos cada um de nós quanto tempo do meu dia, da minha semana ou do meu mês eu tiro para cuidar de mim. Cada um dê a resposta para si próprio. Quanto tempo eu me dedico para cuidar das coisas do Espírito? Lembrando da advertência de Jesus, que nem só de pão viveria o homem. E a gente sabe muito bem o que isso significa. Porque tem muitos dias que a nossa barriga está bem cheinha e o espírito está perecendo de fome. Como aquela outra metáfora que a gente conhece. A gente toma de uma água que é uma água salgada. Essa água dos prazeres, dos vícios. A gente bebe, bebe e bebe e essa água não mata a sede. Quanto tempo eu estou dedicando para a minha vida espiritual? Para o cultivo das virtudes, para o cultivo dos valores. Quanto tempo eu estou dedicando para uma leitura edificante, que seja uma linha, um parágrafo? Não é possível ser curado aquilo que não é identificado. Muita atenção nessa frase. Se eu já me conheço, se eu já consigo tirar algum tempo para meditação e eu percebo que eu tenho essa dificuldade, seja A ou seja dificuldade B, quanto tempo eu estou dedicando para procurar mergulhar nela e encontrar as mensagens e os tesouros que ela tem escondida para mim? Se eu nem reconheço que eu tenho uma dificuldade, nós estamos, quiçá, longe da melhora. Só pode ser curado aquilo que é identificado. Uma doença, só existe um remédio para ela depois que os cientistas entendem o que ela é, de onde que ela vem, o que ela causa e como que eu combato ela. Se os nossos esforços para vencer os nossos vícios até então não têm sido eficazes, amigos, é porque nós ainda não nos debruçamos o suficiente sobre eles. Nós não estamos procurando verdadeiramente sobrepô-lo. Porque os vícios têm o caráter da tentação. E se assim não fosse, não seriam vícios. Como o Chico Xavier ensina que a tentação é como um cachorrão gigante correndo atrás da gente. Que a gente corre, mas com uma vontade imensa de ser alcançado por ele. A tentação tem esse elemento de querer que nós nos entreguemos nos braços dela. Se quiçá nós não ainda identificamos a razão dos nossos vícios, é porque, evidente, nós nos comprazemos nele. Mas qual é a vontade minha verdadeira de mudar? Pois que dizem os Espíritos que nós podemos fazer qualquer coisa na nossa vida. A única coisa que nos falta é a vontade. A vontade, essa extra de falar assim, eu vou parar hoje, como num cabo de guerra, não vai dar certo. Esse vício está esculpido nas fibras do nosso ser, nos nossos hábitos repetidos por vezes e vezes, e quiçá através de encarnações, cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos padrões psicológicos. É preciso entender essa questão da vontade. Será que a gente consegue bancar ela? Se nós não conseguimos, qual que é o esforço? Perdão, qual é o movimento? Primeiro eu vou me fortificar.
E como que a gente faz isso? Mergulhando dentro de si. Como Kardec vai dizer, comentando a questão 919 do Livro dos Espíritos, questão muito conhecida dos Espíritos, onde Santo Agostinho vai nos dizer do exercício que ele fazia para o autoconhecimento, onde toda a noite ele passava o seu dia em revista, tomava nota das atitudes que ele praticou, da qual ele se sentia orgulhoso e que deveria repetir, e de tudo aquilo que ele fez, que lhe desagradou ou desagradou alguém que ele ama, alguém próximo dele. E assim ele fazia uma resolução, para no próximo dia ele tentar então vencer a si mesmo e ao mundo. Mas vejam, era um esforço de todo dia. Todo dia ele tinha um recolhimentozinho íntimo antes de dormir, mas ele tinha esse compromisso. Não é a prece que a gente faz depois que a gente deitou, Pai nosso, que vai no céu, santificado seja o vosso nome. Dormir, não viu o fim da prece. Ele fazia um esforço verdadeiro. E esse esforço, gotinha em gotinha, já dizia o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ao longo da vida ele foi chegando a se conhecer, e foi chegando a conhecer o móvel dos seus atos. Por que que ele fazia o que ele fazia? Kardec, a essa tática, vai comentar o seguinte: muitas faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, nós interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, nós veríamos quantas vezes falimos sem que a gente sequer suspeite, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos, para fazer esse mergulho íntimo. A forma interrogativa, quando eu pergunto a eu mesmo, tem alguma coisa de mais precioso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Como a gente já sabe, a máxima de ouro que Jesus nos ensinou: não faça aos outros o que não gostaria de receber em situação idêntica. E, consequentemente, faça tudo aquilo que gostaria de receber se você estivesse no lugar do seu próximo. É uma máxima que certamente devemos nos guiar por ela. Entretanto, muitas vezes, ao concordar com essa máxima, a gente esquece. E quando a gente viu, a gente está atropelando ela, à torto e direita. Então ele vai dizer que essa prática do interrogatório, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Quando é que eu me entrego para o vício? Poxa, é quando eu tenho esse estímulo. É quando eu me sinto dessa forma. Então, por que quando eu me sinto dessa forma, eu passo a fazer tal coisa? Esse tipo de exercício exige resposta categórica, por um sim ou um não, que não abrem lugar, exige uma resposta categórica, que faz com que a gente venha a elaborar e a conhecer a nós mesmos cada vez melhor. Poxa, então eu achava que eu agia por causa disso, mas de repente parece que não. Não é assim. E de tal maneira, amigos, de pouco a pouco, nós chegamos a conhecer a nós mesmos, cada vez um pouquinho mais. No fundo, o desconhecer do nosso vício quer dizer o desconhecer de nós mesmos. Por fim, amigos, sempre que a gente tem um vício para o qual a gente recorre, como que no intuito de fugir, de conseguir prazer, seja esse vício de que ordem que for, o nosso intuito legítimo, pessoal, não é meramente ter aquele prazer, não é meramente fugir, mas é o que está por trás daquilo. Muitos de nós que escapamos para os vícios mais diversos, no fundo, só queríamos ser amados. Só queríamos ser reconhecidos. Só queríamos nos sentir importantes na nossa família, no nosso meio, por traumas que a gente traz conosco da infância, de outras encarnações, dificuldades do nosso ser ainda não resolvidas, ainda não bem elaboradas, que constituem para nós grande dificuldade, grande medo. E a dificuldade constitui tamanho terror
que a gente acaba por fugir, a gente quer correr dela, passar para esse estado de prazer, para esse estado de transe, que anula o medo que o enfrentamento com nós mesmos traz. Então, a única maneira eficaz de vencer essas dificuldades que nos assombram é nos conhecer, através da meditação, através da igreja, do culto religioso, da conexão com Deus, com o nosso anjo da guarda, com a oração, participando de grupos de estudo, vendo palestras. Olha a internet, que ferramenta maravilhosa que os nossos antepassados gostariam de ter e não tiveram. Qualquer informação a um clique de distância. Ao pressionar da tela do celular, podemos encontrar tanta coisa boa, uma força incrível ao nosso dispor. Que a gente possa fazer esse mergulho íntimo, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Não precisa querer enveredar em manter uma postura e uma ação que a gente ainda não consegue bancar. Humildade é saber reconhecer as nossas virtudes, aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não é bom. Então, se de repente se mostra muito difícil para nós vencer esse vício, que a gente comece devagarzinho, mas comece. E ainda que a gente caia ao longo do caminho, o que é perfeitamente normal, se a gente tiver a consistência de sempre buscar, cada vez a gente cai menos. E ao longo do período de tempo da nossa vida, se a gente tiver um compromisso em sempre estar buscando esse mergulho íntimo, esse conhecimento de nós mesmos, por que que eu faço isso? O porquê, cada vez mais nós vamos mais adiante nessa busca. E reconhecendo os porquês e as fraquezas, e vencendo elas, pois que a virtude se estabelece quando a gente vive a prova e a vence. Nós realizamos cada vez mais o nosso potencial divino. E a gente se encanta por novas áreas da vida. Tinha um espaço que eu não pisava porque aquele espaço me trazia medo, me confrontava, e eu fugia para o vício. Só que de repente, quando eu venci o vício, eu passei a habitar aquele espaço, e naquele cômodo tem tanta coisa bonita. Agora eu circulo num ambiente que antes eu não conseguia. E eu encontro prazer em coisas novas da vida. E aí, adivinha só, pessoal, acontece a mágica. Você tirou o quadradinho do vício e colocou o quadradinho da virtude para ocupar aquele espaço. E agora, você não precisa mais ficar brigando com o vício. Hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou fazer. Não, você não tem que fazer isso, porque você tem algo melhor do que isso para fazer. Isso vem com o tempo, com o interesse e com a dedicação sincera. Está ao alcance de qualquer pessoa que pensa, que racionaliza, que sente. Deus é por nós. O nosso anjo da guarda é por nós. As pessoas que amam são por nós. Tem muitos tesouros, pessoal, escondidos atrás dos nossos vícios, que se a gente ousar se aventurar pelos nossos medos, conhecendo eles, conhecendo a nós mesmos, nós vamos encontrar verdadeiros paraísos aos quais nós ainda não exploramos, que vão trazer para nós felicidade, preenchimento do propósito de vida, e os vícios, por si só, vão tombar por terra, porque já não serão mais importantes. Que você possa ter tirado desse nosso encontro, dessas reflexões, algumas boas resoluções, e se comprometa com você mesmo a dedicar mais tempo para cuidar de você, do teu espírito, da tua criança interior, pois que ninguém pode dar daquilo que não possui. Nós não vamos cumprir a lei de Deus, amando a Ele e ao próximo, se eu não me amar. Sempre será uma utopia. Então que a gente possa cuidar, com os nossos melhores esforços, de conhecer a nós mesmos, por que é que eu faço o que eu faço, procurar conhecer os nossos vícios, o que é realmente que eles apresentam. Porque se a nossa resposta for sempre, eu vou para o vício porque ele me dá prazer, a gente está na superfície. Você não entendeu nada e você vai continuar no cabo de guerra. Eu vou tentar parar e não consigo, tentar parar e não consigo. É preciso chamar o vício para conversar, só você e ele, como orientou Jesus, quando for orar, recolhe-te no teu aposento íntimo, conversa com você, dedica algum tempo para si, e naturalmente, dia após dia, as nuvens vão começar a se desfazer, cada vez mais você vai ganhar claridade, e é um caminho sem volta.
rumo à libertação de nós mesmos, onde a gente não vai ter mais nenhuma amarra para nos prender. Obrigado pela sua atenção, que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana e que fiquemos na paz do Senhor. Muito obrigado. Esther, devolvo a palavra a você. Nós que te agradecemos, Heitor, em nome da diretoria do SEAC, dos trabalhadores. Nós abrimos esse convite para mais vezes que você esteja com a gente, nos trazendo as reflexões, essa mensagem maravilhosa a qual você nos trouxe hoje. Nosso muito obrigada. Agradecemos a todos que estiveram presentes, ao Lúcio, ao Ailito, que estão sempre com a gente, e fica o convite aberto para a próxima segunda-feira, às 8 horas, estarmos aqui mais uma vez, com mais um companheiro dessa doutrina tão maravilhosa, que nos preenche e que nos traz respostas para muitas dúvidas que ainda nós trazemos no nosso íntimo. Nosso muito obrigado. E agora, como de costume, para finalizarmos a palestra da noite, eu convido o Ailito para fazer a nossa oração final. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado, Irmão superior, estamos aqui mais uma vez agradecidos em Teu nome por palavras, por reflexões maravilhosas, onde aprendemos um pouquinho de como nos retirar da vida mundana, dos vícios, e praticar a caridade e a lei do amor. E podermos controlar todos os vícios, eliminando o orgulho, o egoísmo do nosso coração. Senhor Jesus, rogamos as bênçãos da espiritualidade superior que venham derramar junto a nós, do planeta Terra, os habitantes que mais sofremos, os seres humanos, devido à pandemia, onde possamos receber os medicamentos superiores, curando-nos para que enfrentemos a jornada do seguir em frente para Deus. Em Teu nome, Jesus, damos por encerrado as reflexões de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nosso muito obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima semana com muita paz e com muita saúde, que é o que nós estamos pedindo, né? A todos nós. Muito obrigada. Fiquem com Deus.